Estamos aqui para mais uma vez aprender a palavra de Deus na segunda lição da nossa escola dominical com os jovens. Eu sou o Toniel Valdini, segundo líder dos jovens, o nosso irmão Sandoval, primeiro líder dos jovens. Também nós temos o irmão Edelso, que é o presbítero e um dos professores, e também o jovem Aulo, que também é um dos nossos professores da escola dominical dos jovens. A lição de hoje estará falando sobre o chamado de um líder. O textual é: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo de número 9. A verdade prática é: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, do versículo 1 ao versículo de número 9, aonde que diz: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, e nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, e nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Estaremos fazendo a introdução dessa lição, que os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. E nessa lição, então, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria o seu povo só, sem alguém para conduzi-lo. Então ele começou Josué para substituir o seu servo Moisés, e foi uma tarefa difícil para Josué. Mas Josué tinha a coragem, tinha a determinação para conduzir o povo. Já faziam parte da personalidade e do caráter de Josué. Mas alguém precisa pô-las à prova. E esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar o seu povo rumo à terra prometida. Estaremos entrando no primeiro ponto sobre um novo tempo. E o primeiro ponto é sobre Moisés morreu. O Sandoval vai estar explicando essa primeira parte. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui, para mais uma vez, aqui como o Tony já falou, gravar a nossa segunda lição. Eu vou estar passando aqui para os irmãos aquilo que foi cabível a mim, da parte do Senhor Jesus, com muito amor no meu coração a fazer isso aqui, o que sempre a gente gosta de fazer com os meus amigos e irmãos que estamos aqui juntos, falar sobre a morte de Moisés. Como todo líder do povo de Deus, como em ambas as áreas, chega um momento final, momento a qual nós precisamos ter substituto para exercer a função de fazer a obra do Senhor Jesus. O texto nos diz assim: a morte, Moisés morreu.
nos diz assim: Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo, né? Um tempo de caminhada pelo deserto, período em que o que se colhia diariamente o maná, né? Em que se contava com a presença da nuvem e da coluna de fogo para dar sombra ao povo sobre o sol castigante, e aquecer e iluminar as noites frias do deserto. Descontinuava, né? Sim, a chegada de um novo tempo de conquista. Então nós vemos aqui uma história a qual Moisés, nós vemos a saída de Moisés, quando traz o povo, né, sofrendo pelo calor do deserto. Muitas vezes nós vemos aqui a presença de Deus parava sobre o povo, mas como todos nós, né, que hoje estamos trabalhando na obra do Senhor, nós vemos que aqui chega o final, aqui chega a caminhada de Moisés, de caminhar pelo deserto, conduzindo aquele povo com toda essa responsabilidade, agora chega ao fim, né? E o que nos chama a atenção é que Moisés foi um homem muito dedicado. Nós vemos desde quando a partida de Moisés, ali quando Deus tira ele para levar para o Egito, as provas que Deus coloca, né, provando a fé de Moisés em Cristo Jesus, como nós muitas das vezes também somos provados. Nós vemos que em tudo isso Deus foi com Moisés. Mas aqui nós vemos aqui a morte de Moisés, quando Moisés morre. E nós vemos aqui a história de vários líderes também, que todos chegam um momento em que vai ter um final. E alguém tem que substituir. E esse alguém que estava na linha de frente aqui seria Josué, né? Para dar continuidade à obra que o Senhor tinha continuado e tinha iniciado ali no Egito através da morte de Moisés. No livro de Lucas, né? Livro de Lucas capítulo 2, versículo 26 ao versículo 29, quero citar aqui apenas o versículo 29, a Bíblia diz que Simeão também era um líder. Simeão também era uma pessoa que tinha privilégio diante da presença de Deus, mas também chegou um dia que Deus cumpriu a promessa na vida dele. E nós vemos como Moisés, quando Moisés ele sobe no monte, que Deus fala com ele, Deus mostra tudo para ele antes que ele morra. Isso é uma parte importante que eu quero deixar para a meditação de cada um dos meus irmãos, como estava meditando, é que Deus jamais deixa nós morrer sem cumprir aquele objetivo que Ele tem na nossas vidas. E assim foi com Moisés. Moisés ele não teve a oportunidade de entrar na terra prometida, mas Deus mostrou para ele. Deus mostrou para ele a grandeza daquilo que Ele tinha falado com ele desde a sarça ardente. Então, um ponto muito importante, como nós vemos aqui com alguns outros líderes, né, que chegaram a passar por essa situação que Moisés passou. Mas infelizmente, meus irmãos, todos nós, seja você líder de escola dominical, seja você líder de jovens, seja você líder de irmã de círculo de oração, todos que vão ter oportunidade de estar assistindo essa aula, chega um momento que vai chegar ao fim e alguém tem que nos suceder. Então por isso nós temos que passar com responsabilidade, com humildade e com temor aquilo que Jesus tem colocado em nossas mãos, para a oportunidade para o nosso próximo professor aqui que vai estar comentando o segundo tópico. Meus amados, mais uma vez a paz do Senhor. Nós vamos estar falando aqui sobre assumir a liderança da parte de Josué. Quando o Senhor fala diretamente com Josué, levanta-te, o Senhor estava dando a Josué uma ordem direta, porque o Senhor fala diretamente com ele: meu servo Moisés é morto. Depois de 30 dias de plantear, assim, ali próximo ao Jordão, o Senhor chamou a Moisés, assim, chamou a Josué, porque agora era o momento de se levantar e iniciar uma travessia. Era uma nova expectativa, era uma nova vida que ele teria que tomar. Deus dá uma ordem direta dizendo para ele: levanta-te, pois agora. Às vezes as pessoas, quando recebem uma ordem direta, ele consegue pegar e colocar impedimento, dizendo: mas
eu não tenho capacidade, ou eu não fui chamado para determinada coisa, e acaba iniciando de forma errada. Josué, ele presta atenção no que o Senhor tinha falado para ele. Essa ordem que ele recebe, Josué, ele entendia que era o tempo. Ele começou a entender que era o tempo dele. Porque no tempo de assumir determinada posição, é um tempo reservado por Deus. Cada um tem as suas formas de compreender como é o seu chamado. Mas para Josué foi diferente. Para Josué foi um chamado diretamente de Deus, para que ele conduzisse um povo, e Deus chama ele para que ele dê continuidade daquilo que Moisés tinha feito, e continuar a meditar singularmente, meditar diariamente na palavra do Senhor. Nós vamos ler o capítulo de número 1, se você for lá ler até o versículo 9, você vai ver que Deus chama ele para que ele tome uma direção, mas que ele não desvie das coisas que Moisés tinha ensinado. Josué, ele nunca, em possibilidade alguma, você vai encontrar na Bíblia Josué reclamando ou ele se resistindo a algo de Moisés. Você não vai encontrar Josué se levantando contra Moisés em determinada situação, mas você vai encontrar Josué trabalhando, lutando em favor do trabalho que Moisés tinha feito, de tudo aquilo que Moisés já tinha ministrado, ensinado, e ele era uma pessoa que daria continuidade. Faço assim o meu pensamento, posso colocar assim o meu pensamento, que quando um líder sai, eu sei que muitos líderes ele têm interesse de fazer o seu nome, por deixar um legado, mas o maior legado que um líder pode fazer é ele dar uma linda continuidade àquilo que o seu líder deixou na sua mão. Porque muitas das pessoas trabalham 30, 40, 50 anos em determinado local, determinada igreja, determinado campo. Aí quando vem um determinado obreiro para assumir, ou alguém de baixo é reconhecido, levantado, ele quer fazer, primeiramente, eu quero fazer diferente. Quantas pessoas não se colocam daquela seguinte forma: se fosse eu que estivesse naquele lugar, eu faria determinada coisa dessa forma. Mas nós temos que entender, irmãos, que quando Deus chama para um grande legado, mas esse legado ele não pode ser esquecido daqueles que foi anteriormente a nós. Temos que dar simplesmente continuidade, porque é assim que um bom líder é reconhecido. Quando você continua, você termina todo aquele legado daquele Senhor, daquele líder que está na tua frente. Aí o que você faz? Você pega, nesse momento, você vai lá, trabalha, porque terminou o legado, eu continuei, agora eu posso dar uma continuidade naquilo que Deus me chamou. Então Josué, ele estava continuando no legado que o Senhor tinha chamado, o legado que Moisés tinha permitido e deixado ali. Josué nunca resistiu a Moisés, por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Quantas pessoas acham que Deus tem a obrigação de exaltá-lo antes mesmo de determinada situação? Vamos pegar aqui um exemplo na nossa Bíblia, que é um exemplo de Davi, que quando ele teve a oportunidade de exterminar Saul, mas apenas corta um pedaço da orla das suas vestes, e depois ele volta para o fundo da caverna, ele sente um peso, porque ele estava se levantando contra o ungido do Senhor, e ele sente aquele peso. Na hora de pela manhã, quando Saul se levanta com sua tropa, com seus homens de guerra, ele vai até Saul e se humilha diante de Saul. Muitos irmãos não entendem assim, que o chamado nosso, o nosso kairos, o nosso tempo,
pode ainda chegar, mas nós não podemos ultrapassar aqueles que estão na nossa frente do nosso trabalho. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Agora, falando sobre o subtópico 3, que ele tem por título Tem Iniciativa. O Senhor Deus, ele dá uma ordem a Josué, que era para agora ele estar passando o Jordão, ele e o povo. Essa ordem de Deus era para que eles saíssem da inércia, que eles fossem agora para conquistar realmente a terra prometida. Além desse exemplo de Josué, a gente tem na Bíblia alguns outros exemplos em que Deus dá a ordem e os servos já obedecem, saindo da inércia. Em Gênesis 22, versículo 2 e 3, o Senhor Deus ele fala para Abraão que ele deveria sacrificar o seu filho Isaque. Abraão, logo no dia seguinte, pela madrugada, ele já prepara as coisas para ele sacrificar o seu filho. Também temos o exemplo de Naamã, que ele, após receber a cura, ele também já reconheceu ao Senhor, o Deus de Israel, como o único e verdadeiro Deus. Além desses exemplos, a gente tem o exemplo do apóstolo Paulo. Vou estar lendo aqui em Atos capítulo 9, vai estar nos dizendo assim, capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Versículo 18. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. E versículo 20, e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Então, o que a gente tem aqui é que a gente não deve ficar na inércia. A gente deve ter a fé. E como a palavra de Deus diz, a fé sem obras era uma fé morta. Até porque, entrando aqui no ponto do áudio, falando tem iniciativa, interessante é que a parte da lição está dizendo que o Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nascimento de cada um de nós. Essa é a parte dos pontos principais desse primeiro tópico, dessa explicação. A segunda parte o segundo tópico é sobre os conselhos para a conquista. O presbítero Moed Delson estará falando o primeiro ponto, que é: não despreze ninguém. Meus amados, mais uma vez aqui falando com você, com todos nós aqui nesse momento, não desprezar ninguém. O conselho para a conquista. Meus amados, qual é o tipo de conquista que você está tentando obter? Esse é um modo de pensar. Qual é o tipo de conquista que você está tentando obter na tua vida? Pois quando diz aqui na revista, não despreze ninguém, eu quero que os irmãos entendam que Deus deu uma determinada ordem para que os jovens acima de 20 anos, ninguém, mas ninguém, entrasse na terra prometida. Apenas Josué e Caleb, ele tem esta oportunidade, porque o Senhor deixa bem claro que somente Josué e Caleb teve a sua oportunidade, porque eles tiveram bom ânimo na presença do Senhor, na presença de Moisés, e falaram bem da sua justificativa. Quando eles estavam ali, Deus determina uma ordem para Josué a conduzir todo aquele povo. Ele diz assim, todo este povo, dá continuidade no versículo 2, que diz assim: levanta-te, pois agora passa o Jordão, tu e todo esse povo. Então ele falou assim, ele fala para todo mundo. Ele não falou assim, olha, escolhe o Áureo, o Otoniel, escolhe ali o Sandoval, escolhe ali o nosso irmão
que está gravando, escolhe o determinado. Não foi isso que Deus falou. Deus falou para ele: olha, passe com todo este povo. Nesse meio desse povo, havia um camarada chamado Acã. Acã é o responsável pela derrota do povo de Israel para Ai. Ai era uma cidade pequena, minúscula. Se nós colocássemos aqui Ai e assim a Jericó, nós vamos ver que Jericó era uma cidade polo, era como fosse a capital paulista. E Ai seria uma América Brasilense, com um pouco mais de 30 mil habitantes, e uma cidade com 12 milhões de habitantes. Então, assim, quando Deus fala ali, aí tem um camarada chamado Acã, alguns homens temerosos, tem outros que são negligentes, mas mesmo assim, eles deveriam possuir a terra. Era para que esses homens entrassem todos na terra prometida. Então não era para ficar ninguém de fora, era para entrar todos. Todos. Mas no meio desse tempo, quando acontece a batalha contra Ai, foi assim: Acã e sua família, aquela tribo de Acã, infelizmente, ela vem todas a falecer, a ser apedrejado, segundo a determinação de Deus. Por quê? Assim, pelo pecado de Acã. O pecado de Acã foi o quê? Uma cunha, uma túnica, coisas que não era, foi determinado por Deus, para que não mexesse, não pegue nada. Daí vocês não peguem nada. Deus tinha falado. Mas ele continuou, né? O que Deus traz para nós é que nesse período nós temos que entender que quando Deus fala com Moisés, Deus fala que através do quê? De uma sarça. Entender que quando Deus ele tem algo novo, ele pede para a gente não desprezar a ninguém. Eu quero trazer aqui em memória o exemplo de João Marcos, o escritor do livro de Marcos, segundo os relatos de Pedro. João Marcos relata o Evangelho. João Marcos, esse moço, ele foi o principal, aquele que trouxe uma contenda entre Paulo e Barnabé. Mas em uma determinada época, Paulo disse: me mande Marcos, porque é muito útil para mim. Quer dizer, assim, Paulo estava entendendo que Marcos, mesmo naquele passado, foi muito infeliz em determinada situação, mas agora ele era útil na obra. Talvez se Acã não tivesse se escondido e logo de início ter levado a Josué aquela cunha: Josué, eu me agradei disso, eu posso ficar comigo, né? A sua família talvez não estaria ali, mas ele sabia que Deus tinha dado uma ordem, Josué tinha passado as suas ordens, e infelizmente ele levou para sua casa e ali, né, escondeu. E assim, irmãos, nós podemos deixar aqui, ó, diga-se porém que a imperfeição da sarça, entenda, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens habitualmente críticos, né, os quais esperavam dela algo mais importante para o consumo. Entretanto, os característicos pouco exuberante daquela humilde planta era suficiente para o Senhor usá-la gloriosamente naquela instante, aquela instante histórica. Irmão, quantas pessoas na sua imperfeição, que as pessoas olham ao teu redor e falam: mas por que Deus está usando esse? Entenda que Deus, quando usou aquela sarça, Deus estava olhando, não estava olhando aos frutos dela. Deus não estava olhando a sombra magnífica que ela estava dando, mas Deus estava vendo que era a possibilidade, que estava ali algo preparado que ele poderia usar. E assim, amados,
nós devemos entender que muitas vezes, sendo homens imperfeitos, Deus não despreza, Deus não faz acepção de ninguém, Deus nunca fez acepção, porque Deus, quando chama, Ele garante, porque Deus sabia da capacidade de cada um, e Deus é o nosso maior capacitador. Deus nos capacita em todo o tempo. Deus abençoe. Falando aqui a respeito do segundo subtópico, ele tem por título Não se esqueça de Moisés. A gente vê logo no começo do livro de Josué alguns versículos em que Josué capítulo 1, versículo 3, o Senhor vai falar assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 5 vai falar assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A gente percebe que o Senhor promete a Josué que assim como que ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Então Josué ele deveria ter em mente a vida de Moisés, como Moisés foi fiel a Deus, e isso traz ensinamentos para nós em toda a vida. Além disso, a gente tem que ter o pensamento que a terra de Canaã, a terra da conquista, ela já tinha havido sido prometida lá para Abraão, em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 7. A gente tem que perceber que um líder que se passou, ele é uma pessoa importante para a gente. A gente nunca deve ter inveja dele que passou, não deve ter o receio de falar de alguma obra que ele fez, mas sempre se esperar nas coisas boas que eles fizeram para adotar na nossa vida e também falar para as outras pessoas. Glória a Jesus. Amém. Vamos falar aqui também do texto, a qual fala assim: viva, pregue, medite nas Escrituras. Um ponto importante, a qual todos os nossos irmãos estão comentando aqui, falando a respeito. Confesso para os irmãos que recebo isso aqui dentro do meu coração, fica palpitando, de ouvir os nossos irmãos nos ensinando e falando de algo tão perfeito, quanto é a vida, né, dos nossos antecessores, daqueles aqueles que vieram antes de nós e aqueles que vão continuar a obra do Senhor. Ou seja, nós estamos aqui também fazendo esse ofício, né, de estar introduzindo aquilo que foi deixado por alguém, né, como a Aura acabou de falar aqui, a importância que tem de nós lembrar daqueles que deixaram algo para nós, que se sacrificaram por nós, né? Então por isso nós precisamos, né, passar para frente. O texto nos diz assim, ao ler o texto de Josué 1, 7 e 8, veremos que Deus estabelece 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Observe o primeiro: siga fiel, ou seja, a preocupação de Deus para com tanto o povo como também ali Josué, que tinha sido escolhido para dar continuidade na obra que ele tinha começado há tantos anos atrás, como o Auro já citou aqui, o patriarca Abraão. Desde quando ele tira, é porque ele já tinha um propósito, e esse propósito ele ainda não morreu, né? Isso que nos dá alegria de entender que nós estamos aqui por causa desse propósito de Deus que Ele tem nas nossas vidas. E quando nós olhamos para a nossa futura geração, nós precisamos passar isso aqui para todos aqueles que vão vir após nós para estar ensinando, se não for o caso do Senhor Jesus trazer, vir arrebatar a sua igreja e levar para um lugar melhor do que esse que estamos. Tenho certeza e convicção falando isso aqui para os irmãos. Mas o que Deus se preocupa com Josué: seja fiel. E para Josué ser fiel, ele precisava meditar, ele precisava ter o compreender do propósito que Deus tinha na vida dele e também da sequência que tinha vindo de Moisés. Moisés, quando ele sobe ali, eu quero ler também um texto aqui que está localizado em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9, que diz assim: e Moisés escreve a lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi,
que levem a arca do concerto do Senhor a todos os anciões de Israel. E deu-lhe ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, o tempo determinado do ano, da remissão da festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás ali a lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homem e mulher, meninos e teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouça e aprenda e tema ao Senhor vosso Deus, e tenha cuidado de fazer todas estas palavras desta lei. Então a importância que Deus fala para Josué, ou seja, seja fiel em primeiro lugar ao Senhor, pratica aquilo que está escrito na lei e convoca todo o povo para que seja melhor o teu trabalho. Porque isso aqui, eu estava meditando nisso, todos nós que trabalhamos com o povo, com turma, nós precisamos passar para frente o desejo que o Senhor tem sobre cada um dos nossos corações, tanto nós como liderança, como também dos nossos liderados, para que eles tenham também esse consenso de passar para outras pessoas que Deus vai dar oportunidade a eles. Ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica, sem dela se desviar, fale a respeito da lei, né? Como nós acabamos de cumprimentar aí na nossa leitura, ao determinar que Josué falasse da lei ao Senhor, aos outros, continuamente, a fim de que todos os conhecessem a Deus. E por último, o ponto 3 aqui que fala, ou seja, pregue, né? Ou seja, a ordem de Deus, quando Deus levanta lá em Josué 1, no capítulo 1, nós vamos ver por várias vezes o Senhor falando para ele, né? Levanta-te, ou seja, tem bom ânimo, faça isso porque eu estou contigo, eu vou te ajudar. Então é por isso que nós precisamos sempre fazer com amor a obra do Senhor Jesus. O que é que diz lá em Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3, né? Vamos ler aqui para os irmãos entender. Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, assim é o homem e a mulher. Assim somos nós, se nós meditarmos. A preocupação de Deus era essa com Josué. Olha, Josué, não deixe, né, de pregar, não deixe de expandir para o coração do meu povo a minha lei, aquela que foi deixada por Moisés para que você seguisse. Então aqui nós estamos também, né, como professores da escola dominical, aqui passando para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que você também tem que ter esse conhecimento de onde você está, você é líder, no seu trabalho você é líder, na sua faculdade você é líder espiritual. Eu não estou falando aqui sobre liderança literal de todas as pessoas, mas na nossa vida espiritual, aonde nós chegarmos, nós somos líderes para falar de Jesus com conhecimento da palavra. Mas para nós ter esse conhecimento, nós precisamos fazer o quê? O que nos diz assim? Meditai na lei do Senhor dia e noite, para que nós possamos, irmão, estar preparados, porque esse é um ponto muito importante para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Que se nós chegarmos no momento final aqui nessa terra, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele está conosco, e nós temos um lugar melhor preparado, onde nós não vemos tantas coisas que nós estamos vendo aqui nesse mundo. Então por isso, meus irmãos, quero deixar aqui bem claro: viva, pregue, faça a obra do Senhor, medite na lei do Senhor, que assim você terá sabedoria para passar para as pessoas. Glória a Jesus. Interessante que, enquanto o Sandoval estava falando, eu lembrei quando Paulo manda a mensagem lá para o jovem Timóteo, dizendo, ó, não despreze a tua chamada. Então, cada um de nós temos a chamada. Ouvimos aqui 3 conselhos para essa conquista, 3 conselhos para a nossa chamada. O primeiro é não desprezar ninguém. E o segundo
que não se esqueça de Moisés, ou seja, não esqueça dos seus líderes passados. E encerrando com o Sandoval sobre viver, pregar e meditar na palavra do Senhor, como diz lá no Salmo 1 que o nosso Sandoval falou. Vamos chegando no final dessa lição com o último tópico, que é onde que vai falar sobre reconhecimento, compromissos e promessas na vida, na chamada das pessoas. A gente tem aqui por título desse subtópico, reconheça o seu chamado. A gente já viu aqui durante a aula que é importante a nossa fidelidade a Deus, a gente reconhecer o nosso chamado. Por quê? Porque às vezes vai ter momento em que o nosso inimigo ele vai querer jogar armadilhas para que a gente pare de caminhar. A gente tem um exemplo em Mateus capítulo 4, em que o diabo ele quer tentar Jesus. Vou abrir aqui para os irmãos. Mateus capítulo 4, no versículo 3, o diabo vai falar assim: então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. A gente percebe que o inimigo ele tenta até afrontar o nosso mestre. A gente aqui no capítulo 4 a gente vê essa afronta. A gente tem que lembrar que lá no capítulo 3, quando Jesus foi batizado, o pai aparece e fala, o pai fala, se ouve a voz dele, que o pai fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então a gente tem que ter sempre em mente que a gente tem o nosso chamado e que ele é por Deus. Assim como em Mateus 28, o próprio Jesus fala lá na grande comissão, ide anunciar o Evangelho. E no final ele vai falar: porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui, aonde nos fala aqui no texto, o tópico 2, desse último, o segundo subtópico 2, do último tópico aqui da nossa missão, aonde nos dá uma ordem, dê o seu máximo, Então eu estava meditando sobre esta palavra, só essa palavra ela tem um peso tão forte, meu Deus. Eu estava pensando, dê o seu máximo, Ou seja, o Senhor Jesus, Ele quer sempre de nós aquilo que nós pudermos fazer, mas desde que seja com amor, desde que seja para o crescimento da obra de Deus aqui na terra. E é justamente o que nós vemos aqui, como o nosso irmão acabou de falar aqui, citando que o nosso Senhor Jesus, Ele sempre nos deu um exemplo, Nós temos vários exemplos. Eu lembro de um dos exemplos que está lá na Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 4, a Bíblia diz que quando os discípulos de Jesus eles vão comprar ali comida para saciar sua fome, a Bíblia diz que Jesus fica ali e nesse momento ele aproveita para se encontrar com uma mulher. E após tudo essa história que todos sabem, eu creio que todos têm isso aqui quase praticamente decorado de cor, a Bíblia diz que após aquela renovação, após a aceitação de alma em tudo que aconteceu ali naquele movimento, os seus discípulos chegam e se preocupam com Jesus e falam para ele: Senhor, você não vai comer? Já faz tantas horas, nós já se alimentamos e o Senhor não vai se alimentar? Aí Jesus olha para os seus discípulos e disse: uma coisa eu tenho a fazer, é a vontade do meu Pai. Ou seja, é o crescimento, é dar o máximo, independente de qualquer situação que nós passamos. Então eu vejo aqui nesse título, em todo chamado, em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te, ou em outras palavras, dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes no versículo 6 e 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distração, e nunca perder o foco, equilíbrio em realmente era importante o projeto de Deus. Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações, e aqui eu quero deixar uma reflexão para nós, irmãos. Quantas e quantas pessoas estão distraídas hoje, no mundo que nós estamos vivendo, com coisas que não compensam, para o crescimento da obra, para o crescimento espiritual dentro de nós mesmos, que nós precisamos desenvolver a cada dia,
Como nós sabemos que hoje o inimigo, antigamente ele vinha matar os irmãos, degolava, fazer isso e aquilo, hoje não, ele vem de mansinho, trazendo muitas das vezes os vícios exagerados da internet, muitas outras coisas que nos envolvem e nos distrai. E nós vivemos muitas das vezes distraídos, em vez de pegarmos a nossa Bíblia, meditar nela, para nós poder passar vida para outras pessoas. Porque vida, só existe vida em quem tem Cristo. Só existe vida em quem medita na palavra, a quem dá o seu máximo para ter conhecimento da verdade de Deus. Quem faz o que é energia para tocar, as atividades seja devidamente entre os que é essencial para Deus, né? Deus nos guarde de tal desperdício. Eu quero deixar aqui essa meditação para os irmãos, que Deus nos guarde desse desperdício. Eu quero deixar aqui também para a meditação dos irmãos, João capítulo 4, versículo de número 23 e 24, finalizando esse texto aqui, para que os irmãos entendam. João capítulo de número 4, e o versículo de número 23 e 24, onde nos dá o que nós podemos entender muito perfeito aos nossos corações de como é o nosso Deus e o que Deus requer de nós nos últimos dias que nós estamos vivendo, para que nós possamos ser sábios, meditando sempre em sua palavra, porque Deus, Ele requer de nós o melhor. Deus, Ele sempre está pronto para nos abençoar. 23 e 24, que nos diz assim: mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Então esse é um recado para você, para nós, né? Quando Deus requer de nós, Deus é espírito, e Ele se importa que nós, com aqueles que adorem em espírito e em verdade. Então dê o seu máximo, seja um verdadeiro adorador e receba de Deus as bênçãos que Ele tem para aqueles que são fiéis assim. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados, para nós concluir aqui esse tópico 3, que tem o subtópico 3, que diz assim: as promessas, né, que no caso as promessas, né? Deus faz 3 promessas direcionadas a Josué. A primeira, ela é uma confirmação, a mesma que Deus tinha feito para Josué. Está lá no versículo 3, que diz assim: todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O próprio Deus está confirmando a promessa das bênçãos, das prosperidades nessa terra. Deus, Ele não estava simplesmente falando: olha, vocês vão entrar, agora vocês vão trabalhar aí, vocês vão ver o que vocês vão fazer. Não, Deus estava prometendo a eles uma prosperidade. Deus não jogou eles numa terra aleatória. Ó, tirei vocês do Egito, lá vocês eram escravos mesmo, então agora aqui vocês são, aqui, ó, vocês são livres. Não foi isso. Deus não tirou eles de uma terra de escravidão e levou para uma terra de bênção, de prosperidade, tipo assim, onde que manava leite e mel, e jogou lá dentro como se fosse gado. Não, Deus fez para eles uma promessa que em todo lugar que ele pisasse, nesse lugar seria deles. Deus prosperaria, Deus daria uma grande vitória para eles em tudo. Mas Deus também, Ele faz também uma outra promessa, que é a segunda promessa, que é derrotar a derrota dos teus inimigos. No versículo 5, no primeiro capítulo de Josué, diz assim: ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Então, assim, Deus estava falando para Josué que enquanto ele fosse líder, enquanto que ele fosse vivo, enquanto ele tivesse aquele vigor, aquela alegria de servir ao Senhor, como Moisés todos os dias tinha, aquele vigor nos olhos de estar servindo ao Senhor, até chegar à sua morte, o Senhor estaria com Josué,
de como Deus foi com Moisés. E a terceira, assim, principal, que é a presença de Deus. Irmãos, se você já é próspero, se os teus inimigos não vai não vai te resistir, não vai conseguir te derrotar, aí Deus ainda fala assim, ó, a minha presença vai ser com você. Que coisa maravilhosa. Quando ele fala assim, a alegria de todo líder é: eu quero andar na presença de Deus e Deus andar comigo. Josué, ele tinha a presença de Deus, os seus inimigos não conseguiriam vencer ele, e também ele era próspero, porque o Senhor era com ele. Então a presença do Senhor, então, assim, são confirmações. No versículo 5, na parte B, diz assim, ó: conforme fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Se você é um líder confiante da sua convicção, do seu chamado, entenda que você não pode desprezar o teu chamado, como já foi citado aqui. Quando assim, Deus é o Senhor em algum determinado departamento da igreja, não despreze, faça com ousadia, com alegria e na presença do Senhor em todo o tempo, porque o Senhor vai ser contigo. Se Deus te chamou, Ele te responsabiliza por você, e as promessas do Senhor estão sobre você. Quem sabe se Deus não vai te abençoar com as suas prosperidades. Quem sabe os seus inimigos, pessoas não se levantarão mais contra você. Quem sabe a presença de Deus vai te acompanhar você todos os dias. Ai, que alegria! A felicidade de ter e ser uma pessoa chamada por Deus. Tenha vigor e alegria e dá continuidade no teu chamado. Deus nos chamou com ricas promessas. E assim retorna aí o nosso irmão Otoniel. E essa é a nossa conclusão desse dia. Concluindo aqui, numa breve reflexão, é que os valores de um bom caráter, tais como abnegação, integridade, honestidade, são imprescindíveis na vida de um líder. Você, líder, reconheça o seu chamado, jovens também, porque por enquanto, por exemplo, só está Sandoval, eu, na liderança do Sadia, alguns são da liderança do campo da Adba, mas o tempo de Sandoval, o meu tempo vai chegar. E para você, então, reconheça o seu chamado, tenha essa liderança, chame para si o reconhecimento do seu chamado. Mas também não só a chamada de liderança, como também Deus te chamou para pregar, então pregue, para cantar, cante. Mas todos nós temos uma chamada. Porque quando o Senhor chama alguém, Ele não chama a pessoa já qualificada. Ele chama para qualificar. A pessoa pode ter nem preparo, mas é Ele que prepara. Mas a conclusão é que o livro de Josué começa com a determinação para que assumisse a liderança, haja vista esse seu ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existir um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso e com o Senhor e com a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Então, estando à frente o homem fiel e corajoso, o povo se enche de fé e a vitória é garantida. Então, tem aí a parte desse estudo, desse chamado. Então, tem o novo tempo e também os 3 conselhos para a conquista, e assim finalizamos o reconhecimento, compromisso e promessa. Sempre tem uma chamada, não rejeita a sua chamada. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por esse dia. Foi uma aula maravilhosa e eu tenho a certeza que vai edificar vidas. O livro que nós estamos estudando, o livro de Josué, temos 13 grandes lições que nós estamos estudando. Nós passamos pela lição 1, estamos na lição 2. A próxima lição estaremos aprendendo sobre os preparativos para a conquista. Irmãos, daqui para frente nós teremos mais 11 lições maravilhosas, e conto com a tua presença,
a presença de todos os jovens da igreja e lhe convide um amigo teu para estar assistindo conosco a nossa lição. Deus os abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.